Bom dia, meus queridos alunos do sexto ano. O que está falando o professor Giovanni? Estamos no PET 2, semana 1. Vamos explicar e compreender esse conteúdo. Mas antes disso, inscreva-se no nosso canal. Se você já é inscrito, acione o sininho para receber notificação sempre que o vídeo novo for lançado no nosso canal e deixe o seu like. O tema, a forma da Terra. Como assim, professor? A forma da Terra? A Terra tem um formato, né? E quem descobriu isso tudo? Então, vamos falar sobre o experimento de Eratóstenes, um camarada que viveu lá 250 anos antes de Cristo. Então, quem era Eratóstenes? Vamos lá. Eratóstenes ele nasceu na cidade de Cirene, pode escrever com S às vezes também, né? Popular Cabeção. A gente chama ele de Cabeção, por quê? Você vai ver daqui a pouquinho a foto. Em 276 que ele nasceu. Em Cirene, no que hoje é a moderna Líbia. Né? Você pega um mapa lá da África, você vai ver a Líbia, pertinho ali do Egito. Era a região onde ele nasceu. Ele se destacou em diversas áreas. Quase foi considerado o Leonardo da Vinci do seu tempo, se Da Vinci não fosse nascer só 1728 anos depois. Entre outros feitos, ele fez, né? Vamos ver o que ele fez. Calculou a distância entre a Terra e a Lua e a Terra e o Sol. Sim, ele calculou. É uma coisa louca, né? Se você pensar, 250 anos de Cristo ele calculando isso. E aí também ele calculou a inclinação da eclíptica, a inclinação do eixo da Terra, inclinação do Sol, o plano base do sistema solar, né? Ele pensou lá naquela elíptica lá, e aí pensou já na eclíptica, catalogou 675 estrelas, mapeou o Nilo, criou um mapa de todo o mundo conhecido das Ilhas Britânicas ao Sri Lanka, né? Do Mar Cáspio à Etiópia, inventou a esfera armilar, um instrumento da navegação celeste que foi usado até o século XVIII. É aquele globo que a gente costuma ver, né, que o pessoal utilizava para navegar, né? E aí, de todas essas aventuras, a mais famosa foi o cálculo da circunferência da Terra, que ele fez de forma totalmente precisa, por incrível que pareça. Mas aí a gente precisa lembrar que esse conceito de Terra plana era uma ideia muito primitiva, até porque no século VI a.C., Pitágoras já dizia que a Terra era esférica. Então, Pitágoras foi o primeiro camarada a falar isso aí. Talvez outro possa ter falado, mas com registro, né, de uma forma estruturada. E aí Aristóteles, 330 a.C. também, mesmo incapaz de contar os dentes de uma mulher, conseguiu demonstrar empiricamente a circunferência da Terra. Então, olha aí, ele conseguiu demonstrar alguns pontos, como, por exemplo, a curvatura na linha do horizonte lá no oceano, observando a sombra da Terra na Lua durante um eclipse, enfim. Aí toda a história de marinheiros medievais com medo de cair da borda da Terra é apenas um mito. É claro, existiam algumas coisas, né? O pessoal tinha medo, mas isso só para quem não procurava saber a informação, né? Quem não saía do seu mundinho. E por incrível que pareça, tem gente que hoje em dia não está saindo, né? Porque tem gente acreditando em terraplanismo hoje. Então esse aí é o tal do cabeção, né? O Eratóstenes. Olha por que o apelido dele é cabeção. Por que será, né? Então, Eratóstenes, na cidade de Siene, não podemos traduzir Siena, mas não é a Siena da Itália, é na África, ele observou que o Sol não produzia sombra dentro de um poço no solstício de verão. Solstício de verão, tá? Lembrando que eles sofriam mais influência do norte, então geralmente eles vão considerar o solstício de verão o dia 22 de junho. O nosso solstício de verão é dia 22 de dezembro. Tá? Mas aí, o que aconteceu? Geralmente a gente esperava que esse poço formasse sombra, né, de um lado ou do outro, mas não. Neste dia ele não tinha sombra nenhuma. Era como se a luz, né, e de fato incidisse
de forma reta, inclusive já está representada aqui, né? Dando spoiler já qual foi a conclusão dele. Então, qual foi a conclusão dele? Sendo a Terra reta, o Sol vai produzir o mesmo efeito em todo lugar, né? E aí ele saiu dessa cidade, que hoje inclusive está ali ao sul do Egito, perto da região da Líbia mesmo, e foi para lá em Alexandria, capital do Egito, né, que já estava sob influência do Império Romano, né, que chamado Alexandria, né, perto da cidade do Cairo, perto da capital ali. Depois passou a ser chamado, inclusive, Constantinopla, né? E aí, o que ele fez? Foi apresentar para o rei. Viajou essa distância toda com esse pensamento, ó, no solstício não vai ter sombra. E aí ele pegou a vareta e colocou. Só que ele foi frustrado. Por quê? Né? Ele estava pensando nisso aí, que daria a mesma sombra ou não daria sombra, né? Se fosse plano. Mas ele, na cabeça dele, ele já pensava que não era plano, até porque Pitágoras já falava isso, né? Aristóteles já falava isso, então ele queria comprovar isso. Então, se fosse plano, daria a mesma coisa. E eis que, de repente, não deu a mesma coisa, não é? Siena estava com o ângulo reto, mas Alexandria não, deu uma sombra. Tá? No caso aqui está com o monumento, mas se você pensar o graveto, ele dá uma sombra. Tá bem? Desde que ele esteja a 90 graus. Né? E aqui 90 graus ele não teria sombra nenhuma. Então, qual foi a conclusão dele? E aí ele chegou a uma conclusão muito simples. Está comprovado, a Terra é uma circunferência. Ela é redonda. Ela não é plana. Não é? Isso já tinha várias constatações, já haviam vários prognósticos, já havia várias afirmações de formas empíricas, observações na natureza, e aí ele conseguiu uma prova, olha lá, Alexandria tinha sombra e Siena não tinha sombra. Então, a conclusão, a Terra é redonda, por quê? Porque o Sol, no mesmo dia, ele causa um ângulo diferente. Para ele causar um ângulo diferente, é preciso que a Terra tenha um formato diferente, porque já que está no mesmo dia, então ele chegou a essa conclusão aí. E aí, conhecendo a distância, ele foi fazer um cálculo, né? Ele viu que a sombra formava um ângulo de 7,2 graus. E aí, a partir disso aí, cara, ele foi para calcular a distância, né, o comprimento da circunferência da Terra. Então, ele observou essa medida de 7,2 graus na sombra, lá em Alexandria, correto? Igual a gente está aqui, ó, a mesma coisa. E aí ele pegou a distância, 800 quilômetros. E ele chegou à conclusão que esse 7,2 seria o mesmo ângulo daqui. Como? Através de retas paralelas, né? Ele fez a reta paralela daqui e daqui, ó. Então, se o ângulo aqui é 7,2, aqui também vai ser 7,2. Olha aqui, ó. Esse ângulo é igual a esse ângulo, tá? E esse ângulo é igual a esse ângulo, né? Então, se aqui o 7,2 está aqui, aqui também é 7,2. Conclusão, presta atenção, vai acompanhando o raciocínio. Uma circunferência completa tem 360 graus, correto? Então, ele chegou à conclusão que 7,2 desses 360 graus equivale a 800 quilômetros de distância nesta circunferência. Né? E aí ele fez um cálculozinho e chegou a uma conclusão. Vamos ver? Que 7,2 equivale a 800 km. Então, 360 graus equivale a x. Regra de 3 básica. Lembra disso? Multiplicou cruzado. Giovanni, não aprendi isso ainda não. Está aprendendo agora. Importância não. É fácil. A gente multiplica cruzado. Então, dá 7,2x e 360 vezes 800. Tá bom? Então, o x é igual a 288.000 dividido por 7,2, que dá 40.000 quilômetros.
40 mil quilômetros. O que importa é você saber que ele encontrou a distância correta através do uso de um graveto. E claro, aquele cabeção muito grande, que a cabeça daquele tamanho tinha que sair muita informação boa, né? Então, a gente vai ficar por aqui. Acompanhe os outros vídeos, acompanhe as outras semanas. Esteja junto conosco. Fique bem. Tchau, com Deus. Até a próxima.